Este é o 18º vídeo de leitura e comentário de Aino Lendale. Algumas perguntas para você. A primeira pergunta é: quem são Aule, Ulmo e Manwë? Eu gostaria que você fosse um pouquinho mais específico para te ajudar a forçar a memória. Segunda pergunta é: o que são as mansões eternas? E terceira pergunta: qual é a relação dos Valar com o corpo físico que eles têm? Bom, continuemos a leitura. Não se esqueça de se inscrever no canal, indicar, etc, etc. E os Valar atraíram para si muitos companheiros, alguns menos grandiosos do que eles, outros quase tão grandiosos quanto eles, e juntos trabalharam na organização da terra e no controle de seus tumultos. No controle de seus tumultos. Tenha isso em mente. Melkor então viu o que era feito, que os Valar caminhavam sobre a terra como forças visíveis, trajados com roupas do mundo, ou seja, com os seus corpos, trajados com os seus corpos, e eram lindos e gloriosos ao olhar, além de jubilosos, cheios de júbilo, cheios de alegria. E que a terra estava se tornando um jardim para seu prazer, já que seus turbilhões estavam subjugados. Perceba, a terra estava se tornando um jardim para o prazer dos Valar, mas não era o prazer que eles tinham em mente quando eles trabalhavam tanto. Em nenhum momento eles estavam pensando: nossa, vamos fazer uma terra aqui para que nós possamos habitar aqui e todo mundo vai ficar muito tranquilo. Não, nós estamos preparando a morada para os filhos de Ilúvatar. E aí, consequentemente, eles sentiram alegria, né? Maioria dos casos, se não todos os casos, é assim que a felicidade vem até nós, né? Você tem alguma coisa que requer o teu trabalho, o seu sacrifício, e aí quando você nota, você está feliz. Né? E que a terra estava se tornando um jardim para o seu prazer, já que seus turbilhões estavam subjugados. Cresceu-lhe então muito mais a inveja, e ele também assumiu forma visível. Mas, em virtude de seu ânimo e do rancor que nele ardia, essa forma era escura e terrível. E ele desceu sobre Arda com poder e majestade maiores do que os de qualquer outro Vala. Como uma montanha que avança sobre o mar e tem seu topo acima das nuvens, que é revestida de gelo e coroada de fumaça e fogo. E a luz dos olhos de Melkor era como uma chama que faz murchar com seu calor e perfura com um frio mortal. E repare que o Melkor ele é os extremos, né? O extremo do calor e o extremo do frio. E lembre-se, o extremo do calor e o extremo do frio destroem. Né? Assim começou a primeira batalha dos Valar com Melkor, pelo domínio de Arda. E sobre esses tumultos os elfos sabem pouquíssimo, pois o que foi aqui declarado teve origem nos próprios Valar, ou seja, os próprios Valar contaram aos elfos, né? Os próprios Valar com quem os Eldalie, os Eldalie é um outro jeito de falar os Eldar, né? Quem são os Eldar? Os Eldar são os elfos em geral. Depois, nas outras partes do Silmarillion, a gente vai descobrir que tem vários ramos dos elfos aqui, né? Mas, por enquanto, isso não é importante. Pois o que foi aqui declarado teve origem nos próprios Valar, com quem os Eldalie falavam na terra de Valinor. Valinor é em Arda, né? No nosso planeta, na Terra, no planeta, né? No mundo criado, a morada dos Valar, né? Por isso que é Valinor, né? O lugar dos Valar, o reino dos Valar. E por quem foram instruídos, isso também não nos é contado aqui no Ainulindale, né? Essa relação maravilhosa que os elfos tiveram com os Valar.
Mas os Valar pouco se dispõem a relatar sobre as guerras anteriores à chegada dos elfos. Disse, porém, entre os Eldar que os Valar sempre se esforçaram, apesar de Melkor, para governar a terra e prepará-la para a chegada dos primogênitos. E eles criaram terras e Melkor as destruía. Sucavam vales e Melkor os erguia. Esculpiam montanhas e Melkor as derrubava. Abriam cavidades para os mares e Melkor os fazia transbordar. E nada tinha paz ou se desenvolvia, pois mal os Valar começavam algum trabalho, Malcor o desfazia ou corrompia. Ok? Mal eles começavam um trabalho, o Melkor os desfazia ou corrompia. Parênteses aqui, existe um episódio bem interessante na mitologia grega que não se fala muito, que é a batalha de Zeus contra Tifão na Teogonia. Tem esse episódio sendo descrito. Nós conhecemos a batalha de Zeus contra os titãs, né? Contra o pai dele, o Cronos, e os outros titãs. Mas existiu um momento em que Zeus já era o rei dos deuses e de repente Tifão se levanta. O problema de Tifão é o seguinte: a geração anterior de deuses, eles tinham uma outra ordem no universo. Os titãs dominavam o universo, correto? Então, basicamente, nós estamos falando de uma ordem querendo suplantar a outra ordem, né? Então, Zeus basicamente fala, agora eu sou o rei porque você não é um rei bom. Mas existia uma ordem, né? Então, Cronos, sei lá, todos os outros titãs, Prometeu e assim por diante, eles tinham suas funções, então era uma organização. O problema é que quando Tifão se levanta contra Zeus, o único objetivo dele é destruir tudo. A ponto de, salvo engano, a Teogonia dizer que os elementos estavam se juntando novamente. Estava virando essa confusão do princípio, né? Que é a propósito na mitologia. A mitologia grega, o universo começa com o caos, né? Então, basicamente, nós estamos falando isso, uma pré-existência, essa confusão completa. Repare, Melkor tem esse mesmo impulso, né? Nós não sabemos, aparentemente sim, se ele tivesse tanto poder quanto um Tifão, ele gostaria de destruir tudo, né? Todas as coisas ficariam num tipo de massa indistinta. Lembre-se do começo do Gênesis, a terra era sem forma e vazia, né? Antes da ordem se estabelecer. Bom, Valar começava algum trabalho, Melkor o desfazia ou corrompia. E, no entanto, o trabalho deles não foi totalmente vão. E embora em tarefa ou em parte alguma, isso é importante, em tarefa ou em parte alguma, não tem nada que eles fizeram que sua vontade e determinação fosse perfeitamente cumprida. Nada que eles tentaram fazer, nada que os Valar tentaram fazer, eles conseguiram cumprir exatamente como eles estavam pensando, né? E todas as coisas fossem em matiz e formas diferentes da intenção inicial dos Valar. Apesar disso, lentamente a terra foi moldada e consolidada, e assim finalmente estabeleceu-se a morada dos filhos de Ilúvatar, nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis. Importante raciocínio aqui. Tá, nada do que os Valar queriam foi feito do modo como eles queriam. Mas isso significa que a terra ficou menos majestosa? Significa que a terra ela ficou mal feita? Parece que não. Então aqui eu gostaria só de lembrar alguns trechos. Eu me recuso a comentar porque eu sei que eu me repito muitas vezes, mas eu gostaria que você fizesse esse raciocínio. Primeiro trecho. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra minha vontade. E aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Segunda passagem. E tu, Melkor, descobrirás
todos os pensamentos secretos de tua mente e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e subordinados à sua glória. Terceira parte. E Ilúvatar falou a Ulmo e disse: Não vês como aqui neste pequeno reino, nas profundezas do tempo, Melkor atacou tua província? Ele ocupou o pensamento com um frio severo e implacável, mas não destruiu a beleza de tuas fontes, nem de teus lagos cristalinos. Contempla a neve e o belo trabalho da geada. Melkor criou calores e fogo sem limites, e não conseguiu secar teu desejo nem sufocar de todo a música dos mares. Admire então a altura e a glória das nuvens e das névoas, e em permanente mutação, as névoas e as nuvens por causa do calor, né? E ouve a chuva cair sobre a terra por causa do calor. E nessas nuvens tu és levado para perto de Manwë, teu amigo a quem amas. Respondeu então Ulmo: Na verdade, a água tornou-se mais bela do que meu coração imaginava. Meu pensamento secreto não havia concebido o floco de neve. Nem em toda a minha música estava contida a chuva que cai. Procurarei Manwë para que ele e eu possamos criar melodias eternamente para o teu prazer. E Manwë e Ulmo se aliaram desde o início e, sob todos os aspectos, serviram com a máxima fidelidade aos objetivos de Ilúvatar. Acho que essa era a última passagem. Ficou claro, né? Se você não matou a charada ainda, acho que matou, né? Ficou claro que mais profundo, acima e abaixo dessa criação dos Valar e da tentativa de destruição de Melkor está a criação de Ilúvatar. Esse sim planeja tudo, usa todos os elementos, tudo, incluindo a bagunça que Melkor tenta criar. Bom, é hora de dizer tchau, né? Foram 18 vídeos aí. Quero te agradecer por se você acompanhou toda essa playlist. E provavelmente para o futuro a gente vai fazer alguns outros projetos. Lembre-se que eu vou deixar aqui no link, sempre tenho deixado no link da descrição, um site que a gente criou para que os meus vídeos sejam organizados. São muitos vídeos aqui para ser organizados no YouTube, são 3.000 vídeos, estão todos aqui, mas acho que já estamos chegando a 4.000 vídeos, então dá uma entrada no site, tem outras coisas do Tolkien, tem alguma coisa do Hobbit, tem também alguma coisa do Senhor dos Anéis, além de diversos outros autores.